quero cumprimentar o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus Cristo. Essa é a paz ao qual o mundo não conhece, mas nós que somos leitores da palavra de Deus conhecemos. E eu quero, neste dia de hoje, falar para você que está me ouvindo, você que nesse momento acabou de ligar o teu receptor de televisão, você que pegou o seu tablet, o seu telefone, eu quero trazer para você uma palavra que vai edificar a tua fé. Porque quando nós falamos da palavra de Deus, nós falamos de algo que muda a história de qualquer ser humano aqui na terra. Pastor, e que palavra é essa que o Senhor está falando? Eu estou falando simplesmente da palavra de Deus. Porque quando nós mencionamos ou lemos a palavra de Deus, é o próprio Deus falando conosco. É o próprio Deus nos orientando e nos mostrando o caminho a seguir. Então eu entendo que quando eu leio a palavra de Deus, eu me aproximo mais para perto de Deus. Até porque Ele deixou escrito na sua palavra: achegai-vos a mim, e eu me achegarei a vós. Então eu entendo que quando eu pego o livro santo, a palavra de Deus, para ler, o próprio autor da palavra de Deus, que é o nosso Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus, que interpreta, que nos ensina e que nos mostra o caminho que se deve seguir, está bem perto de nós. E eu quero dizer para você que está me vendo, que nós estamos vivendo dias trabalhosos, e a Bíblia já vinha relatando sobre isso, que nós iríamos viver dias trabalhosos, e esses dias têm chegado. E você que está me vendo, que está passando por algumas dificuldades ou algumas lutas, ou até você mesmo que está vivendo uma vida tranquila de paz, mas sabe que só tem uma coisa que deve ser respeitada e que deve ser ouvida e que não vai passar, é a palavra de Deus. O nosso Deus disse através da sua palavra, está escrito, que passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. Então, meditando nesta palavra maravilhosa de Deus, eu quero trazer um salmo para você que é leitor da Bíblia e para você que também não é leitor da Bíblia, porque às vezes não tem tempo, trabalha, mas está ouvindo. E eu quero falar para você que a Bíblia também diz sobre isso, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, eu meditando nesta palavra que eu vou ler para você agora, que está aí do outro lado da tela me vendo, puxa aí agora uma cadeira, ou senta aí no sofá da sua sala, ou você que não pode sentar, ou que está me ouvindo, está no seu trabalho. Eu quero trazer uma palavra para que você coloque ela em prática na tua vida. Até porque Deus, o dono desta palavra, disse: não sede só ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Então, meditando nessa palavra, no livro de Salmos, de número 91, capítulo de número 91, nós vamos compreender e entender o que Deus quer fazer em nossas vidas. Nós vivemos dias onde as pestilências, onde tem acontecido coisas terríveis no meio do povo, mas existe uma segurança. Pastor, e qual segurança é essa? A nossa segurança está em Cristo, está em Deus, está no dono desta palavra que muda a história. Então, no livro de Salmos 91,
eu creio que esse chegou um momento de nós colocarmos este salmo em prática. É o tempo de não somente ver, porque muitas pessoas às vezes abrem a sua Bíblia e colocam lá em cima de um móvel, em cima de uma estante, em cima de uma escrivaninha, e deixa lá aberto, como se aquela palavra ali fosse guardar, fosse fazer algo por ela. Mas eu quero dizer para você que em Hebreus capítulo 4, versículo 12, está escrito que a palavra de Deus ela é viva. Quando você entra para dentro destas histórias bíblicas, você vai sentir algo diferente. Ou seja, a presença de Deus se manifesta e aí ele começa a mudar a sua história. Então é o tempo de nós colocarmos esse salmo como prática de vida e regra de fé, para que nós venhamos ter uma vida tranquila e sossegada. O salmista disse aqui no livro de Salmos, capítulo 91, ele começa exaltando o nome do nosso Deus, dizendo: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. O salmista continua dizendo aqui: direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza, e nele confiarei. Que coisa tremenda! O salmista expressando os seus sentimentos a um Deus poderoso, a um Deus onisciente, onipresente e onipotente, a um Deus que ele sabia que se ele confiasse nele, ele iria estar o guardando de todo o mal. Mas existe uma coisa, irmãos, povo de Deus, amados do Senhor, que eu quero te dizer neste dia de hoje. O salmista vai nos ensinar, dentro desta palavra, o que nós devemos dizer sobre o nosso Deus. O salmista, ele diz: direi do Senhor. Olha que coisa tremenda. O que você está falando do Senhor? Quem é o teu Deus? O que Ele pode fazer por você? Porque o salmista nos ensina falando do Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que muda a história, o Deus que ensina, o Deus que cura, o Deus que liberta. E o salmista exalta dizendo: direi do Senhor. Primeira coisa ele diz: o Senhor é o meu Deus. Ele está dizendo: eu não tenho outro Deus além do Senhor. Eu não tenho outro bem além do Senhor. Ele está dizendo: o Senhor é o meu Deus, o meu refúgio. Para você entender melhor ainda, quando você está passando por algum momento de alegria, de paz, às vezes você fala: esse final de semana vou preparar, vou pegar a família, vou sair para uma cidade vizinha, vou ir numa praia ou vou ir numa roça, vou dar uma caminhada por aí porque eu preciso descansar um pouco. Ou seja, você vai se refugiar, você vai sair do seu cotidiano para estar num lugar de paz, num lugar tranquilo ali com a tua família. E o salmista nos ensina que quando a gente se refugia no Senhor, é Ele que traz o refrigério, é Ele que nos guia por todos os nossos caminhos, é Ele que nos dá a paz, é Ele que nos dá a alegria. E é por servir a Ele que muitas pessoas recebem os benefícios de Deus. Pastor, simples assim? É, simples assim. O nosso Deus nunca pregou a palavra difícil para o seu povo não entender. Ao contrário, Ele quer que você entenda o que Ele está falando. O salmista vai dizer: direi do Senhor, Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza. Pastor, o que é fortaleza? Fortaleza é um lugar onde ninguém consegue passar. O nosso Deus, Ele é uma fortaleza.
não tem ninguém que consiga passar por ele. Então o salmista nos ensina que quando nós se refugiamos em Deus, primeiro, Ele é o nosso refúgio. Segundo, Ele é a nossa fortaleza. E terceira coisa é o que o salmista nos ensina. Para você que está me vendo, para você que está aí agora sentado, esperando uma palavra de esperança, ele diz: e nele confiarei. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Confiar em Deus. Nós temos que confiar em Deus. Não somente na hora da bonança, não somente na hora que está tudo bem, mas na hora também que está dando tudo errado. Nós temos que confiar em Deus. O salmista disse isso. E olha que coisa tremenda. Está escrito: porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Da peste perniciosa. Olha que coisa tremenda. Quantas coisas têm acontecido à nossa volta, quantas coisas têm se manifestado de enfermidades no meio do povo, quantas, olha gente, quantas pestilências têm se desenvolvido no meio do povo, mas aquele que confia no Senhor, aquele que resolveu confiar no Senhor, sabe que Ele vai guardar. E o salmista nos ensina isso. O salmista nos ensina a confiar no Senhor. Por quê, pastor? Porque é Ele que vai te livrar. É Ele que vai trabalhar ao seu favor. E eu estava pregando lá na nossa igreja, onde nós cultuamos o nosso Deus, que não somos nós que defendemos Deus. Hoje em dia nós vemos aí um debate nas televisões, nos rádios, acerca da palavra de Deus, pessoas debatendo, e a Bíblia não é para ser debatida. A palavra de Deus é para ser recebida de bom grado. Porque aqui o Senhor nos ensina. O Senhor nos ensina a ser o quê? Crentes, cristãos de verdade e que obedecem o único Deus ao qual o cristão resolveu servir. Então o salmista nos ensina que quando você tem um Deus poderoso, que é o nosso Deus, Ele te livra do laço do passarinheiro. Ele te livra da peste perniciosa. Olha que coisa tremenda. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A tua verdade é escudo e broquel. Olha que salmos poderoso. Que coisa tremenda. Eu vou ler de novo para você que está me vendo entender. Que às vezes você está passando por algum lugar, acontece um acidente, acontece algo que não é normal, e você passou e Deus te deu livramento. Por quê, pastor? Porque você está coberto, você está guardado. Está escrito aqui, ó: Ele te cobrirá com as suas penas. Meu pastor, me explica isso. Vou trazer mais claramente para você entender, você que está me vendo. Geralmente, uma galinha, quando ela está ali cuidando dos seus pintinhos, e quando vem algum ataque de algum outro bicho, aqueles pintinhos correm para debaixo daquela galinha. Pastor, o que ela faz? Ela pega e tapa todos eles, guarda eles. E na maioria das vezes não dá nem para ver que eles estão ali debaixo. Assim é o nosso Deus. Quando alguém tenta te atacar e você corre para ele, ele te cobre com as tuas asas. Aí a Bíblia se completa, porque debaixo das tuas asas, você, eu, nós estaremos seguros. Porque o que Ele mais quer fazer é nos guardar, é cuidar de nós, é nos ensinar a vencer a cada dia as adversidades. Porque Jesus deixou escrito na tua palavra: no mundo tereis aflições, mas tende o quê? Bom ânimo. Basta cada dia seu mal. Então o povo hoje está perecendo. Por quê, pastor?
Por causa da palavra. O povo não lê. Não tem como se aproximar de Deus. Porque quando você lê este livro santo, esta palavra santa, você se aproxima de Deus. E Deus se aproxima de você. E está escrito, irmãos, povo abençoado, povo que nasceu para ser exaltado nessa terra. Jesus disse: achegai-vos a mim. Aí sim, aí Deus diz: e eu me achegarei a vós. Existe uma coisa, uma diferença entre eu querer receber algo de Deus e não se achegar a Ele. Eu quero te dizer uma coisa: Deus só vai te dar algo se você se achegar a Ele. Pastor, mas eu tenho fé. Não basta. Deus quer intimidade. Deus quer te ver, Deus quer te ouvir, Deus quer te tocar, para que você possa ver que Ele é o Deus da tua vida. O salmista está nos ensinando. Que coisa tremenda. Olha aqui, ele está dizendo aqui, olha, a sua verdade é escudo e broquel. Pastor, que verdade é essa? Todo mundo fala dessa verdade, os crentes falam da verdade, mas eu não sei que verdade é essa. Eu quero dizer que a verdade é a palavra de Deus. Jesus disse assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Pastor, libertar de quê? Eu não bebo, eu não fumo, eu não traio a minha esposa, eu não ando nas coisas dessa vida, no curso dessa vida, eu trabalho, eu vou para casa e volto tranquilo, não paro em bar. Mas existe uma verdade. Pastor, e qual é a verdade? É a palavra. Jesus disse isso. Porque quando você conhece a verdade, você automaticamente, conhecendo a verdade, você vai se entregar para o dono da verdade, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque o nosso Senhor, Ele não prometeu para ninguém chave de casa, chave de carro, conta no banco recheada, não. Todas as vezes que eu vejo a Bíblia sendo pregada, todas as vezes que eu leio esta palavra, eu vejo uma coisa que Deus prometeu para o povo. Pastor, o que é? O reino do céu. Isso é promessa de Deus. O reino do céu. Pastor, e as demais coisas? Foi Ele que disse: buscai primeiro o reino dos céus, ou o reino de Deus, e a sua justiça. E as demais coisas, aí sim, serão acrescentadas. Quem vai acrescentar, pastor? Deus. Ele vai facilitar para você receber a bênção de Deus. Mas para isso você tem que estar o quê? Ligado a Ele. O salmista estava ligadinho com o Pai. O salmista tinha a proteção de Deus. E esse Deus desta Bíblia, desta palavra que eu estou pregando, é o mesmo que quer cuidar de você. É o mesmo que quer entrar na tua casa e mudar a tua história. É o mesmo que quer te dar paz. Porque tem pessoas que têm riqueza, têm carro, têm casas alugadas, têm casas na praia, mas não tem paz. E não é isso que Deus quer para a tua vida. Deus quer que você tenha paz. Pastor, mas eu tenho que abrir mão disso tudo? Eu tenho que vender isso tudo, dar para alguém? Não, Ele não está falando isso. Ele está falando que se você colocar Ele em primeiro lugar, você vai ter paz em tudo, até para administrar as coisas que você já tem. Porque isso você conseguiu trabalhando. Porque a Bíblia também diz isso, meu irmão. Você que está me vendo aí, a senhora que está me vendo aí, todo trabalhador é digno. Todo trabalhador é digno do seu salário. E essa é uma verdade de Deus. Você trabalhou, você vai conquistar, você vai conseguir. Isso se enquadra nas demais coisas. Mas para isso acontecer, Ele tem que ser o primeiro em tua vida. O salmista está nos ensinando. Olha que coisa tremenda. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia. Olha, tem gente que nem dorme. Tem pessoas que deitam na cama para dormir
mas fica assombrada, ouve vozes, vê vultos, não tem paz. A noite toda, se ela deita, ela levanta porque está com medo. Mas quando você confia em Deus, quando você entrega a sua vida para o nosso Deus, o nosso Senhor, é Ele que vai trazer sobre você a paz que você precisa. Aí você não vai ter mais medo. Aí você vai deitar na tua cama e vai dormir o sono do justo. E a Bíblia diz isso. Salmos, capítulo de número 3 diz: eu deito e durmo, acordo, porque o Senhor me sustenta. Pastor, o que eu tenho que fazer para que esse Deus mude a minha história? Simples. Que, pastor? É simples. A Bíblia diz: se eu confessar com a minha boca que Jesus Cristo é o Filho de Deus e escrever o meu nome no livro da vida, no livro de Deus, aí eu vou ter a salvação de Deus. E aí? E aí você vai ter os benefícios de Deus. O salmista só está falando de coisa que ele foi beneficiado por Deus. O tempo dele passou e ficou o quê, pastor? A história para mim e você meditarmos e entrarmos para dentro dessa história e viver a realidade que é esta palavra. Você que está me vendo aí agora, você que não tinha paz, porque a partir de hoje vai ter paz no seu coração. O Senhor vai reinar na sua casa, vai reinar na sua vida e vai mostrar para você que Ele está cuidando de você. Aleluia. E Ele disse aqui: nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Analisa a tua vida até o dia de hoje. Nós estamos passando aí por um período de pós-pandemia e agora tem voltado um pouco dessas pestilências no meio do povo. Mas olha para a tua vida. Quantas pessoas já foram, já morreram, não estão mais no nosso meio, mas você está vivo. Você está respirando. Você está tendo fôlego de vida. Quantos caíram ao teu lado? Vê se não se cumpre isso na minha e na sua vida. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, ou seja, 11.000 pessoas, mas tu não serás atingido. Por quê, pastor? Porque você está debaixo da sombra. Você está guardado pelo Senhor, pelo Deus desta palavra. Então, meu irmão, minha irmã, povo de Deus, abençoados, amados do Senhor, guarde esta palavra, vive esta palavra, porque você vai viver o melhor de Deus na sua vida. Pastor, mas eu estou passando por um momento de tribulação, minha empresa está quase fechando, eu vou ter que mandar os funcionários embora. Consulte a Deus, porque às vezes nós falamos o nosso problema para muitas pessoas que não pode resolver e que não vai conseguir resolver. Falamos até para pessoas que falam que faz isso, faz aquilo e vai dar jeito por algum tempo, porque o que Deus faz dura para sempre. Guarda isso. Deus, Ele não faz um gatilho, Deus não faz para durar um tempo, Deus faz para durar eternamente. Enquanto você viver, você vai estar guardado debaixo da sombra dEle, e Ele vai estar te dando vitória. Pastor, o que eu tenho que fazer? Simplesmente o que eu já acabei de te falar: confiar nele. A Bíblia diz para nós não confiarmos em homens, em quem não há a salvação. Se você tiver de contar algo da tua vida, conte primeiro para Deus. E depois, pastor, espere a resposta. Porque a gente conta para Deus e depois, vou contar isso aqui para o meu amigo, de repente ele me ajuda. Vou contar aqui para essa minha amiga aqui, de repente ela me ajuda. Não. Se você falar para Deus, Ele vai fazer acontecer.
Porque o nosso Deus não falha. O nosso Deus não muda. Ele não mente. E ele não muda a palavra. Porque ele disse que a palavra dele não voltará para ele vazia, antes de fazer o que lhe apraz. Ou seja, quando você coloca em prática, Deus opera maravilhas. O salmista está me ensinando, está te ensinando. Ah, pastor, mas está tão difícil. A loja de fulano já fechou, a empresa de fulano já fechou, mas a sua está de pé. Pastor, mas o recurso financeiro está acabando, mas Deus vai trazer a provisão. Porque não é só você que tem nessa empresa. São várias pessoas envolvidas. E Deus tem compromisso. Mas você tem que confiar nele, não tem jeito. Andar sozinho, você até anda. Mas com Deus, quando você não conseguir andar, ele te carrega no colo. Ele te dá a solução. Ele te mostra o caminho para você passar. Pastor, se não tiver, se as portas estiver fechadas, não tiver caminho, ele abre porta. Ele faz um caminho no deserto para você receber a tua vitória. Mas você tem que colocar esta palavra em prática. Olha o que ele está dizendo aqui: somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Pastor, o que é uma pessoa ímpia? Uma pessoa ímpia é que não acredita nas coisas de Deus. Ela não acredita e pronto. Ela não quer acreditar, Deus também não vai te forçar você a acreditar ou você aceitar ele, não. Porque Deus te dá o quê? O livre-arbítrio. Mas você pode ter certeza de uma coisa, que até o ímpio sabe que Deus existe. Isso é uma verdade que não tem como negar. Então você que está me vendo aí, você que está ouvindo esta palavra, eu quero dizer para você que está escrito: porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Eu quero que você entenda isso. E quando você bota essa palavra em prática, nenhum mal vai te suceder. E muito menos praga vai chegar na tua casa, na tua tenda, na tua família, no teu trabalho, aonde você chegar, aonde você estiver, o que você estiver fazendo, Deus vai estar te guardando. Quando ele fala que nenhum mal te sucederá, não tem nada que possa te atingir. Mas eu tenho que colocar essa palavra em prática, para Deus operar ao meu favor. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropece com teu pé em pedra. O que é que Deus está falando? Para você não tropeçar. Ele vai te guardar, ele vai dar ordem aos seus anjos a teu respeito. E não é só em um caminho, onde você passar, é em todos os seus caminhos. Se alguém armar um laço, ele vai te livrar. Se alguém tentar contra a tua vida, ele vai te livrar. Se alguém tentar te empurrar sobre uma pedra, você tropeçar, tu não vai cair, porque ele vai te guardar. Que coisa tremenda é confiar nesse Deus. Olha que coisa tremenda. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropece com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide ou a cobra, calcarás os pés do filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará. Tem que ter uma invocação aí. É certo. Isso é certo. Quando estiver passando uma dificuldade, invoque a ele. Por quê, pastor? Está escrito: ele me invocará e eu lhe responderei. Ou seja, você não está falando com alguém que você grita: ô fulano de tal, o fulano de tal te ouviu, mas fingiu que não é com ele porque ele não quer te ajudar.
continua o caminho dele e vai embora. Ô fulano de tal, não. Quando você grita, meu Deus, ele está pronto para te ouvir. E não só te ouvir, mas para te responder. Está escrito aqui, ó. Estarei com ele na angústia, livrar-o-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. E eu fecho esse livro santo, falando para você que existe uma coisa. O que, pastor? A salvação. O Senhor te protege, o Senhor te guarda, o Senhor te dá tudo o que você precisa. E além disso tudo, tem mais o que, pastor? A salvação. Ele quer te salvar, Ele quer mudar a sua história, Ele quer te livrar do mal, Ele quer que você veja 1000 cairão do teu lado, 10.000 à tua direita e você não ser atingido. Mas além de tudo, Ele quer te dar a salvação. Essa palavra é verdadeira. Guarda ela, porque o Deus desta palavra estará contigo em todos os seus caminhos. Quando você estiver angustiado, quando você estiver desesperado, quando você não souber o que fazer, invoque a Ele. Porque nós acabamos de ler. E Ele me invocará e eu lhe responderei. Ou seja, você não está vendo, mas está crendo que Ele vai te responder e vai mudar a sua história. Pega um copo com água aí agora. Coloque aí do lado do seu receptor. Vou fazer uma oração. E essa oração vai mudar a sua história. O Senhor vai colocar uma unção nesta água, neste copo com água. E você que está passando por uma dificuldade, uma angústia, uma tristeza, uma dor, uma enfermidade, esse copo com água vai ser um ponto de contato. Guarda isso, um ponto de contato. Não idolatrar um copo com água. Não estou falando isso, estou falando um ponto de contato para você receber o teu milagre. Pastor, isso é bíblico? Sim. O apóstolo Paulo tinha lugares que não dava para ele ir, mas a Bíblia diz que ele pegava os seus lenços e aventais e dava aos seus discípulos para passar sobre enfermidades de pessoas que estavam doentes e elas seriam curadas, porque a palavra de Deus tem poder. Então eu quero orar com você nesse momento. Pai, aí está teus filhos que estão te vendo, meu Deus, através desse programa de televisão. Não sou eu que estou aqui, meu Deus, mas eu estou pregando a tua palavra e a tua palavra ela tem poder. À minha frente está o Senhor, porque é o Senhor que convence o seu povo através do teu Santo Espírito. Meu Deus, coloca a tua unção sobre este copo com água e essas pessoas que vão beber desta água aí agora, Senhor. Se tiver enfermidade, sejam curadas. Se tiver, meu Deus, angustiadas, que essas angústias venham cair por terra agora e que eles possam receber o bem do Senhor, as maravilhas do Senhor. Meu Deus, que haja testemunho deste dia de hoje, de que o Senhor entrou nestas casas e fez maravilhas e o seu nome será glorificado. Fique com esta palavra, beba a sua água com fé e o Deus da palavra viva possa mudar a tua história no nome de Jesus. Amém.